Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando bastante, né? Para logo tudo isso passar e a gente poder se ver, né, de forma presencial. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo ver, fazer e obter. Esse modelo ver, fazer e obter, né, ele aparece em várias apostilas do sexto, do sétimo, do oitavo ano, né? Porque ele determina, na verdade, a nossa forma de se relacionar com o mundo, né? Porque o que ele diz? Que a forma como a gente vê as coisas vai determinar a forma como a gente vai fazer. E a forma como a gente faz as coisas determina o que a gente vai obter, o que a gente vai ter de resposta, né? Vamos dizer assim, por exemplo, né? Eu tenho uma prova que eu acho que é muito difícil, eu já tenho um paradigma sobre essa prova. Essa prova é muito difícil. O meu modelo, né, minha forma de ver é de que ela é muito difícil. Vai determinar o jeito que eu vou fazer as coisas. E aí, eu posso, por exemplo, dizer assim, nem adianta eu estudar, eu sei que eu vou tirar uma nota muito baixa, porque essa prova é muito difícil. Então, todo probleminha que eu encontrar quando estiver estudando, eu vou lembrar de que essa prova é muito difícil, né? Vai fazer com que, mesmo eu estudando, aquele estudo não vai ser eficiente. Porque na minha cabeça, né, eu sei que aquilo ali não vai funcionar. Que vai mexer com o que a gente vai obter. E provavelmente o que eu vou obter em relação, né, a essa prova, né, talvez um resultado não tão satisfatório assim. Agora, se eu pensasse nessa mesma prova, né, olha, tem um conteúdo que eu não sei muito, mas eu vou estudar bastante porque eu sei que eu vou conseguir. Então, e fosse buscar, né, ou mesmo assim, essa prova é difícil, mas eu vou estudar e eu vou buscar referência, vou perguntar para o professor, eu vou atrás desse conteúdo, né? Ou seja, a minha forma de ver, ela pode modificar o jeito de fazer e obter. Depende muito da gente, né? Eu posso ver essa prova como difícil, porém, que eu consigo fazer, mas eu posso ver essa prova como algo difícil, ou seja, inatingível, não vou conseguir nunca dar conta disso aí. Então, se eu sei que ela é difícil, mas eu falei que eu vou me esforçar e eu vou dar conta porque não tem nada demais, é só um conteúdo e eu vou conseguir, provavelmente eu vou estudar, né? Eu vou atrás de aprender de fato esse conteúdo e vou obter um resultado positivo. Então, essa é a necessidade da gente perceber as coisas. Não só em relação à prova ou qualquer coisa, mas a forma como a gente se relaciona, por exemplo, com pessoas, né? A forma como a gente vê alguém já leva a gente a se relacionar de uma forma diferente, né? Então, eu sempre falo na sala, em relação a quando a gente chega, por exemplo, num serviço público, em que as pessoas às vezes já têm, né, um parâmetro, um paradigma sobre a forma como as pessoas atendem nesse local. Então, eles já veem, aquela pessoa está de má vontade. E às vezes você nem chegou naquele local, você nem viu a pessoa, e já vão falando desse jeito aí. O que acontece? O que isso aí interfere no nosso fazer? A gente já chega lá, né? Às vezes também de cara amarrada, de má vontade, e já fala de uma forma mais grosseira. O que eu vou obter? Provavelmente uma resposta muito mais ríspida do que o normal. Então, a nossa forma de ver as coisas, né, os nossos paradigmas, eles interferem no que a gente vai obter. Então, a gente tem que cuidar com esses modelos que a gente vai absorvendo, que a gente vai entendendo como verdadeiro, como certo. Nem tudo aquilo que foi passado para a gente, que é verdadeiro e que é desse jeito e pronto, realmente é assim. É bom a gente se questionar, entender que não é porque alguém me falou que tal coisa funciona desse jeito que realmente aquilo lá vai ser assim. Ver, fazer e obter. E aí ele vai falar que às vezes a gente tem, né, paradigmas errados sobre a gente mesmo. A gente se percebe de uma forma muito diferente do que a realidade ou do que a gente poderia realmente se ver. Tem a imagenzinha ali, né, do menino se olhando no espelho. Então, quantas vezes a gente se vê de uma forma distorcida, diferente, né? E eu não estou falando só na questão física, né? Porque às vezes as pessoas se acham feias ou se acham, enfim, com características que elas
não estão gostando, não curtem, e aquilo ali é só um paradigma da pessoa. Não é a realidade, né? Então, esse paradigma, ele vai afetar a forma como a gente se relaciona, a forma de fazer, né? Só que tem uma coisa, a boa notícia é que quando a gente muda o paradigma, a gente muda a forma, né, que a gente está vendo as coisas, a gente vai mudar o jeito de como a gente faz tudo isso e com toda certeza vai mudar o que a gente vai obter, tá? Então, assim, ó, não é uma coisa cristalizada que tá ali e que não tem mudança. Tem mudança. Mas para que essa mudança ocorra, você vai ter que perceber isso em você. Você vai ter que perceber que, às vezes, aqueles paradigmas que você tem sobre você mesmo, eles são incoerentes, eles não são verdadeiros, eles não estão te ajudando em nada, né? Mas, para isso, você vai ter que parar para realmente refletir sobre cada um deles. Refletir se eles estão ou não te fazendo bem, se eles estão cumprindo com o papel que fazer que você obtenha, vamos dizer assim, bons frutos, ou será que ele está te levando para baixo? Ou será que você está obtendo situações ruins, né, ou coisas que não são legais a partir desses paradigmas? Aqui tem algumas frases para a gente analisar, né, sobre, em relação a esse modelo do ver, fazer e obter, tá? E a gente vai identificar se isso é eficaz ou ineficaz. Então, sou novo nessa escola, mas posso tentar fazer novas amizades. É impossível fazer amigos nessa escola. Tem dois paradigmas diferentes, né? Então, assim, quando a gente entra numa escola nova, né, muitas vezes, a gente tem, assim, algumas ideias que acompanham, né? Sou novo nessa escola, mas posso tentar fazer novas amizades. Legal, isso é um paradigma que vai te ajudar, né? Dentro do ver, fazer e obter, você tá vendo dessa forma, com certeza você vai estar aberto para as novas amizades e você vai obter o quê? Um resultado positivo? Você vai encontrar amigos novos. Agora, quando você diz, é impossível fazer amigos nessa escola, o que vai acontecer? A pessoa se fecha, né? Acha que todo mundo que está ao redor não é interessante, não é digno de ser seu amigo. E aí, você vai obter o quê? Vai obter a solidão. Então, nós temos ali, né, dois paradigmas. Um que é eficaz, o outro que é ineficaz. Aí tem ali na outra parte. Não sou bom em matemática, mas posso mudar isso. Então, gente, quantas vezes eu escuto isso em sala de aula? Ah, professora, eu não sou bom eu não vou dizer em matemática, porque, né, mas em artes, porque é minha outra formação. Então, mas como é que a gente pode mudar isso? Bom, primeiro, se autorizando a experimentar, fazer as coisas, né? Então, em artes, por exemplo, a pessoa diz que não é boa em desenho, mas não quer desenhar, não quer nem fazer uma experimentação, não quer ter esse tempo. Então, assim, ó, vai continuar, né, pelo modelo ver, fazer e obter, a gente vai ver que, bom, se ele já se percebeu desse jeito, ele não quer fazer, ele vai obter, ou ele vai fazer de má vontade, ou talvez ele nem faça. E aí fica mais difícil ainda. E aí, não adianta. Matemática não é o meu forte mesmo. Não vou conseguir melhorar. E aí, gente, ó, eu sei que nós temos áreas que a gente gosta mais e que a gente se destaca, e tem áreas que a gente não é tão bom assim. Agora, quando a gente coloca um paradigma desse que não adianta, a gente já está fechando uma porta. A gente já está dizendo que aquilo não vai funcionar, que aquilo ali não tem jeito. Então, o que a gente poderia fazer? Trocar, né? Aquele de cima, ele é eficaz, porque diz, não sou bom em matemática, mas posso mudar isso. Posso tentar? Posso experimentar? Não é que eu vou ser um nota 10, mas eu vou, pelo menos, né, dar conta daquilo que é o básico. Então, isso já é importante. Aqueles alunos me aceitarem, está brincando, nunca
Então, olha o paradigma que a pessoa tem, de que ela não vai ser aceita em determinadas situações. Então, esse paradigma ali vai fazer com que ela, né, se feche para as amizades, se feche para chegar e conviver com as outras pessoas e é bem provável realmente, né, de que as outras pessoas talvez não aceitem a pessoa justamente por quê? Porque ela já está fechada desse jeito. E aí, tenho o meu jeito de ser, agir, vestir, mas posso tentar me enturmar. Afinal, cada um tem seu jeito. E isso é importante, né? Não significa que você vai ter que mudar tudo para seguir um grupo, para seguir uma regra, para se enquadrar em determinado grupo de pessoas. Mas que, pera lá, eu tenho o meu jeito de agir, de se vestir, mas eu posso tentar, né, me enturmar. Quem sabe lá, né, isso não seja tão importante assim, não faça tanta diferença naquele grupo. Então, esses pensamentos, né, que a gente tem que, na verdade, analisar, né, como é que eles estão conosco, né? Como é que são os paradigmas da gente em relação a tantas coisas, a aprendizagem, aos amigos, a forma como a gente enxerga os outros. E aí, a letra A diz assim, qual tipo de paradigma melhor representa você? Será que eu tenho esses paradigmas ineficazes que estão me sabotando, estão acabando, né, com a minha autoestima também? Ou será que eu já tenho os paradigmas eficazes, aqueles que contribuem para o meu crescimento, né, para o meu amadurecimento, para que eu possa fazer novas amizades, para que eu possa realmente, né, viver em grupo, em sociedade? Então, paradigmas e princípios. Eu trouxe aqui, né, alguns itens, alguns conceitos sobre a questão de princípios, que eu acho que é bem bacana porque a gente acaba não falando muito dos princípios, por mais que eles sejam tão importantes, né? Então, princípios não são práticas, né? Porque as práticas, elas mudam e as práticas, às vezes, elas servem tanto para uma coisa positiva quanto para uma coisa negativa. Então, eles não são práticas, é algo muito maior. E aí fala que são verdades profundas, fundamentais, cuja aplicação é universal. É só parar para pensar assim, ó, que essas verdades fundamentais, né, elas norteiam, né, vamos dizer assim, a sociedade. E que se a gente retirar aquilo ali, é quase que impossível viver em sociedade, né? Então, e se a gente tentar viver ao contrário, né, daquilo que elas são, né, vai dar uma confusão, não vai ser possível viver de uma forma organizada, né? E aí fala também assim, ó, que os princípios eles servem para o indivíduo, para o casamento, para a família, organizações públicas, privadas, todo tipo, né? Escola, igreja, todo grupo de amigos, tudo aquilo que vocês conhecem e frequentam, né, enquanto grupo. Então, os princípios, eles servem. Por que eles servem? Porque eu estou falando de humildade, eu estou falando de honestidade, eu estou falando desses que a gente conhece também como valores, mas na verdade são princípios, né? Então, eles servem para todas essas formas, né, de instituições que a gente conhece e serve para a gente como norteador do nosso caminho. Então, eles são guias para a conduta humana, né, cujo valor permanente foi comprovado. Então, assim, ó, por que eu digo que foi comprovado? Porque está aí a humanidade, né, com tanto tempo, provando de que esse é o melhor caminho, de que os princípios são norteadores, né, para que as coisas funcionem de forma correta, para que a gente tenha êxito, né, na sociedade a partir de uma sociedade que vai trabalhar dentro dos princípios. Ah, mas a nossa sociedade não vive 100% dentro dos princípios, mas conhecem todos os princípios. Se dizem viver de forma, né, dentro dos princípios. Né? Imaginem se fosse ao contrário, então. Né? Alguns deslizes acontecem, né? Somos seres humanos e os seres humanos erram.
mas, na verdade, eles norteiam para que a humanidade, para que o convívio em sociedade funcione. Uma maneira de compreender a ideia de princípios é tentar viver uma vida eficaz baseada em seu oposto. Então, tentem viver o oposto do que os princípios são, né? Vamos pensar numa sociedade que vive totalmente ao contrário em relação a todos esses princípios. Não ia dar certo. Então, a gente vê que eles são eficazes, a gente vê que eles têm, né, essa comprovação, né, de que são realmente necessários para que a gente consiga uma vida mais eficaz. Então, quais são? Aqui tem alguns, né? Não são todos, mas já tem alguns. A questão da responsabilidade, justiça, amor, integridade, confiança, respeito, gratidão, lealdade, honestidade, determinação, moderação e equilíbrio. Teriam tantos outros para colocar aqui. Mas pensem numa sociedade em que todos nós somos responsáveis por aquilo que somos, aquilo que pensamos, né? Nós temos um princípio de eficácia. A questão da justiça. É impensável uma sociedade que não consiga trabalhar os meios, vamos dizer assim, de se alcançar a justiça. Por mais que a gente conhece, a gente sabe que temos alguns problemas, nós temos algumas coisas para ajustar ainda, mas esse princípio, ele é necessário, né? E se a gente imaginar um mundo ao contrário disso, a gente vê que daí não funciona, a gente vê que é necessário. Tem o amor também, a integridade, lealdade, né? A gente vê que o mundo, de certa forma, o que acontece? Tudo quanto é meio digital e tal, eles acabam querendo que a gente acredite que já não vale mais a pena viver dentro desses princípios. Mas, na verdade, não é isso, né? Esses princípios, eles são eficazes e é a prova de que a humanidade precisa, sim, deles. Olha ali o nosso momento atual, como é que tá, né? Se a gente não tiver essa questão da responsabilidade, vamos pensar nesse distanciamento social. Eu tenho responsabilidade não só comigo, mas com as outras pessoas, né? Porque a partir do momento que eu saio, então eu corro o risco de contrair a doença, ou se eu tiver a doença, de sair espalhando, né? A questão da justiça, nesse momento, vamos pensar assim, tudo nesse momento, então, né? O que nós temos, né? Nós temos vários órgãos competentes ali trabalhando incessantemente para que a gente possa ter um momento com o mínimo de desigualdade, né? Então, se pensa em muitas situações, é difícil, ainda assim vai ter muitas perdas, né? Perdas significativas em relação a questões trabalhistas e tudo mais, mas assim, existem muitas pessoas ali pensando, né, de como diminuir isso. A questão do amor, né? Tanto a gente vê a pessoa indo lá no início, né, da pandemia, indo no supermercado, querendo levar tudo, mas a gente vê o contrário, pessoas extremamente amorosas, pessoas que realmente estão se dedicando a ajudar as outras pessoas que estão numa situação mais difícil, né? Então, o que tem que motivar a gente são esses atos bons, né? Essas coisas que estão acontecendo e que são legais. Eu vejo tanta gente, né, deixando de fazer certas coisas para fazer doação, para ajudar aqui, ajudar ali. Então, esse é um momento, né, desses princípios eles aparecerem ainda mais, né? A questão da gratidão. Será que a gente agradece as coisas que a gente tem, né? Eu pensei muito sobre essa questão da gratidão, né? Queria até colocar um videozinho ali, não consegui fazer o recorte, né? E aí eu fui estudar mais ainda para saber, né, qual é a importância da gratidão.
ela tem uma importância gigantesca em relação à forma como a gente se relaciona com o mundo. A partir do momento que a gente é grato a alguma coisa, né, a alguém, né, ou enfim, a vida, né, faz com que a gente tenha realmente uma forma de ver a vida diferenciada, mais leve, né? Então é importante, né? Olha a importância do equilíbrio nesse momento, né, da gente se manter equilibrado de uma forma. Então, é sempre importante a gente perceber algumas questões. O respeito, então, nem se fala, né? Quando lá no início a gente falou das pessoas que estavam indo para o supermercado e achando assim que era, sei lá, né? Algo que tinha que levar tudo que tinha no mercado e não se preocupava com os outros. A gente está falando da questão do desrespeito. Eles não pensavam em mais ninguém. Só que, como eu falei, o contrário disso também aconteceu. As pessoas depois indo, comprando o necessário, e além de comprar só o necessário, quanta gente, quantas empresas, restaurantes, onde você compra eles doam outro para algum local, algum bairro ou instituição. Então, né, nós temos o oposto acontecendo, né? O que está gerando, de certa forma, ainda um equilíbrio aí nesse momento. Então, os princípios, eles nunca vão mudar, eles não mudam, né? O que eles significavam há 100 anos é o mesmo que eles significam hoje, ou daqui a 100 anos eles vão significar a mesma coisa, porque ele não vai mudar. Tá ali o menininho, né, entregando a carteira. Então, as coisas que a gente sabe que é certo, né? Ele é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, é aquela frase bem famosa, né? Faça o correto, mesmo que ninguém esteja olhando, né? E o errado vai ser errado, né? Esteja alguém olhando ou não. Então, essas coisas são importantes a gente. Então, aqui tem a questão dos princípios, né? Qual é o princípio que se aplica aqui? Vocês vão lendo ali, né? E pode colocar de lápis do ladinho, né? Para quem está sem o livro, como eu sempre falo, pode utilizar fazendo caderno, né? Alguns amigos estão sendo preconceituosos com colegas da turma. Que princípio vocês aplicariam ali? Princípio que dava para colocar ali, né? Primeiro eu vou colocar, então, poderia colocar respeito, por exemplo, né? Acho que cabe bem ali, mas vocês podem colocar outras formas também. Você está jogando futebol, mas percebe que o clima esquentou entre os jogadores e alguns deles estão se provocando. E aí? Que princípio que poderia ser colocado ali? Sua amiga lhe contou algo e pediu segredo. Quantas vezes, né? O colega conta alguma coisa, é segredo, mas daqui a pouquinho vai lá e... Será que a gente não está errando feio ali com o colega? Você quer muito aprender uma língua estrangeira. Que princípio a gente pode colocar ali para nortear? Você está no caixa do supermercado efetuando o pagamento. Então, percebe que o atendente lhe devolveu o troco errado. Ela lhe devolveu o dinheiro a mais. E aí? Você precisa mudar alguns hábitos alimentares para melhorar a sua saúde. Que princípio a gente consegue colocar em cada um deles, tá? Aqui diz junto com os colegas, a gente sabe que vocês vão... Eu gosto muito, né, se vocês puderem, produzir isso junto com a família. É bem bacana, né, porque daí os pais também já ficam sabendo aquilo que vocês estão estudando e vocês conseguem perceber, né, qual é o olhar que o pai tem em relação a esses assuntos, tá? E aí diz assim: decida hoje mesmo começar a alinhar seus paradigmas aos princípios de eficácia. Então, a gente vai pensar, será que meus paradigmas, eles estão alinhados em relação à questão dos princípios de eficácia? Né? Será que eles estão corretos em relação? Aqui eu fiz algo que eu acho que é bem bacana, tá? Fica uma sugestão, não é obrigatório, tá? Mas é algo que eu achei interessante, né? Que é o potinho da gratidão. Esse potinho da gratidão é algo para deixar lá no quartinho de vocês, né? Esse aí tá enfeitadinho, não precisa ser enfeitadinho, pode ser um vidro mais simples, mas quem quiser fica bem bacana também. E todo dia,
2, 3, 5, sei lá, quantas coisas que vocês são gratos, vocês vão colocar num papelzinho e vocês vão guardar nesse potinho, tá? Isso, mas para quê? Primeiro porque ajuda a gente a entender, né, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e também a gente ter esse hábito de ser grato às coisas que acontecem na nossa vida, tá? Quem puder fazer, faz e depois marca lá o colégio. Eu acho que é bem legal, tá? Beijo. Tem mais. Agora sim. Beijo, se cuidem, tá?